Você tem alunos aí que escrevem só usando as letras do próprio nome? Ou só as vogais? Ou até usam outras letras, mas ainda escrevem fazendo relações parciais entre sons e letras? Então, hoje eu quero te mostrar 3 perguntas que ajudam a refletir sobre o que está faltando para que o seu aluno avance na hipótese de escrita. Eu sou a Daniela Tanhefner, aqui do Instituto Multisaberes. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever e ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente tem preparado para você com muito carinho. Para a gente começar, vamos lembrar de uma coisa muito importante. Nos sistemas alfabéticos como o nosso, as letras elas representam o som da fala. Ou seja, quando uma criança ela escreve, ela precisa então conseguir transformar o que ela escuta em letras. Pesquisadores já estudaram muito sobre isso e também perceberam que as crianças constroem hipóteses sobre a escrita. Então, como funciona essa escrita? Elas testam essas hipóteses, experimentam, erram e depois ajustam o conhecimento. Mas os nomes ali que são utilizados, eles costumam variar e isso não tem muita importância. O que realmente importa é saber identificar exatamente o que o seu aluno já sabe e o que ele ainda precisa aprender. E para isso que eu quero te convidar então para refletir comigo aqui sobre 3 perguntas-chave que vão realmente transformar ali e te ajudar a analisar e intervir com mais precisão na escrita dos seus alunos. Então vamos à primeira. O seu aluno, ele já percebe que a escrita representa os sons da fala? Se ele ainda não percebe, você precisa voltar um pouquinho lá atrás e trabalhar mais com a consciência fonológica. E eu tenho uma sequência de vídeos sobre esse assunto que eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você, ok? Se ele já percebe, ótimo. Isso significa que ele já entendeu ali o princípio alfabético, que é a base do processo de alfabetização. Então, a partir daí, a gente precisa então entender a segunda pergunta. Quais sons ele já consegue identificar? Ele consegue identificar só as vogais, que normalmente tem ali o nome parecido com o som que elas produzem? Ou ele também consegue identificar algumas consoantes, mas só aquelas também que têm os nomes ali parecidos com os sons? Então, por exemplo, quando ele escreve pente, ele escreve só a letrinha P e o para representar esses 2 sons, e aí ele não consegue identificar o que mais tem ali dentro daquela palavra. Isso mostra, gente, que ele já percebe partes da palavra, mas ele ainda não consegue segmentar todos os sons. Então você precisa ficar bem atenta e planilhar quais sons ele já está identificando, para depois a gente conseguir focar na onde ele ainda não identifica, certo? E com esses sons ali organizados, a gente precisa pensar o que será que está impedindo então essa criança de avançar para a próxima hipótese de escrita. E aí é que entra a terceira pergunta. Quando você pede para o seu aluno reler o que ele escreveu, ele percebe que está faltando coisa? Então, essa é uma dica de ouro, gente. Se ele não percebe que está faltando alguma coisa ali, a gente precisa ajudar essa criança a desenvolver essa consciência. Então, aqui vão algumas dicas do que a gente pode usar ali como estratégia no dia a dia para ajudar o aluno a entender o que está faltando na palavra. Então, a gente pode pedir para o aluno repetir essa palavra bem devagar, ouvindo cada pedacinho que ela tem e perguntar o que mais a gente consegue escutar ali. Que sons a gente ainda não representou no meio dessa palavra? E aí a gente mostra ali para aquela criança que nas sílabas, né, elas têm mais de um som, né? Então não adianta a gente representar ali apenas um som e achar que está completo. Então ali na palavra pente, né, algumas letrinhas elas são mais difíceis de ouvir. Então quando a gente coloca o pente, a gente prolonga ali a palavra para que a criança consiga ouvir os sons certinho, né? Então, se a criança está com dificuldade ali de ouvir o E, a gente prolonga. P. Que som que está faltando? Você já representou o P. Agora, ó. P. Então, a gente prolonga para que a criança realmente consiga ouvir ali direitinho
cada partezinha da palavra e aos pouquinhos, conforme a gente faz essa estimulação, eles conseguem perceber os pedacinhos ali da palavra, mas a gente precisa fazer isso todos os dias. Então essa intervenção ela é muito importante da gente fazer. Bom, depois que a gente se faz essas 3 perguntas, é hora então de focar ali nos pontos em que a criança realmente está travando. Então, por exemplo, a gente precisa trabalhar os sons que ela ainda não consegue identificar direito. Então, por exemplo, o an. O an é um som difícil para eles identificarem, né? Então, a gente precisa sempre reforçar os fonemas que causam ali mais dificuldade, estimulando a consciência fonológica e repetindo, mas sempre com foco no letramento. Então, não faça repetição por repetição, faça pensando numa estratégia. E uma ideia ali que é muito interessante, né, que eu sempre dou aqui para vocês, é trabalhar e fazer a criança refletir sobre esse som, né? Então, ali na escrita da rotina, a gente consegue trabalhar exatamente como a criança deve pensar para escrever. Inclusive, eu já gravei um vídeo te mostrando exatamente como fazer isso na prática, na escrita da rotina, e eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês. Essa transição de hipótese, ela acontece aos poucos, com muita prática e com intervenções muito bem planejadas. E isso vai acontecer aos pouquinhos com seus alunos. Teste essas dicas que eu coloquei aqui para vocês hoje e depois me conta aqui nos comentários se funcionou com os alunos de vocês. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais professores e ajudar outras crianças a melhorarem aí, a avançarem nas hipóteses de escrita. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, multis!